Olá, crianças, tudo bom? Então, nós vamos hoje para a explicação da apostila 22. Por que a apostila é importante? Porque ela é o roteiro, né, o resumo dos assuntos que nós vamos estudar durante a semana. Então, tá aqui, ó, 22 de agosto, dia do folclore. Você pode pintar essa parte aqui, né, para você saber também qual semana é. Matemática, números decimais. O que você tem que fazer aqui? Arme e resolva as continhas. Como você vai fazer? As continhas você vai armar da seguinte forma. Aqui da letra A, você vai passar para cá na letra A. Vamos lá. 2,4 mais 3,5. Vírgula embaixo de vírgula. Letra B, 5,7 mais 4, ó, vírgula, 1. Letra C, aqui, 6,6 mais 3,4. Letra D, 7,5 mais 4,6. Letra E, 6,8 mais 4,9. Aqui embaixo. Letra F, 7 mais 3,5. Professora, eu não entendi. Só que aqui você pode botar o vírgula 0 para igualar as casas decimais, tá? Sempre que não aparece um número após a vírgula, é porque a vírgula indica que tem o número inteiro, vírgula 0. Vamos para a letra G, mesma coisa, ó, letra G, 18, 0,5. Por quê? Porque aqui desse 18, após esse 18 está implícito uma vírgula e um 0. Completou, passou a vírgula, deu 0. Igualou as casas decimais. Letra H. Olha aqui a letra H. Como é que eu resolvo? 12 mais 0,45. Ai, professor, e agora? Não tem nada depois do 12, vai ficar aqui o 45 solto? Não, vírgula após o número e completa 0 e 0, tá bom? Vamos lá, letra I, 13,1 mais 0,6, olha aqui, vírgula abaixo de vírgula. E na letra J, 9,8 mais 6,81. E agora, professora, coloco o 0 para igualar as casas decimais. Aqui, ó. Vamos para ver? Aqui, ó. Entenderam? E aí você efetua a soma, né? E coloca a vírgula. Aí você vai fazer você sozinho. O que é que eu vou observar nessa questão? Se você efetuou a soma corretamente e se você colocou nos resultados a vírgula no local certo. Na soma, eu sempre coloco vírgula abaixo de vírgula. Na multiplicação, o que é que eu faço? Eu somo as casas que estão após a vírgula, as casas decimais. Vamos para a próxima parte da apostila. Aqui, ó. Temos aqui ortografia português, ESA com S ou ESA com Z, que está presente lá na página 197 do seu livro. Olha aqui. Cruzadinha do ESA com S e do ESA com Z. Professora, mas é o mesmo som? Sim, é o mesmo som. Só que nós vamos entender qual a diferença do ESA com S e do ESA com Z. Está aqui, ó. Com ESA com Z, letra Z, escrevemos substantivos derivados de adjetivos. Com ESA, com S, escrevemos adjetivo, ok?
Entenderam? ESA com Z, substantivo. Z, substantivo. ESA com S, escrevendo adjetivos. Pátrios. Vamos lá. Olha, adjetivo pátrio, que tem a ver com pátria, com o nascimento do lugar que a pessoa nasceu. Mulher que nasceu na China é Xi. E afinal, eu vou escrever com Z ou com S? Se é pátrios, se é o lugar que ela nasceu da China, é chinesa com S. Mulher que nasceu na França, ela é francesa com S também. Então, se for adjetivo pátrio, uma característica da pátria que a pessoa nasceu, é com S. Se for substantivos derivados de adjetivo, do belo, belo é um adjetivo, olha que beleza. Aí sim, eu escrevo com S. Olha, qualidade de duro é o quê? Dure, de duro, adjetivo duro. O outro que nós vamos escrever é dureza, com Z, tá ok? Mulher que nasceu no Japão, japonesa, olha lá, pátrio. Qualidade de leve, leveza. Qualidade de lindo, lindeza. Qualidade de frio, frieza. Qualidade de mole, moleza. Mulher que nasceu na Inglaterra é inglesa. Você simplesmente vai lembrar qual é a diferença. Lembrando, com ESA com Z, escrevemos substantivos derivados de adjetivos. Com ESA com S, escrevemos adjetivos pátrios, que tem a ver com pátria, com nação, com país. E aí você completa a cruzadinha. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos para ciências. Água, solução e solvente, que está na página 96 do livro de ciências. Olha só. Vamos ler aqui. Página 96. A água, uma solução e um solvente. Você sabe o que é uma solução? E um solvente? Já ouviu estas palavras? Se sim, diga onde e que contexto. A água que bebemos contém diversas substâncias. Não enxergamos essas substâncias na água mineral porque elas não têm cor e estão dissolvidas na água. Dizemos então que a água é uma solução. A água é um líquido capaz de dissolver diversos componentes. Por isso, a água é considerada solvente. Solvente é aquele que dissolve. Analise o rótulo de uma garrafa de água mineral. Escreva o nome de 3 substâncias dissolvidas na água que se refere ao rótulo. Atividade 2. Água quente ou fria? Qual é o melhor solvente? Ó, solvente, aquele que dissolve a substância. Nesta atividade, vamos analisar diferenças na capacidade de dissolução da água quente e fria. Olha como você pode fazer 2 copos, água quente em quantidade suficiente, água fria, açúcar, e vai colocar certa substância e ver qual é o melhor. Não precisa fazer essa. Eu quero que você entenda, e tá aqui o rótulo da água mineral. O que eu quero que você entenda é essa parte aqui, ó, mais importante. Água que bebemos contém diversas substâncias. Não enxergamos essas substâncias na água mineral porque elas não têm cor e estão dissolvidas na água. Dizemos então que a água é uma solução. Por que a água é uma solução? Porque tem substâncias dissolvidas na água mineral. A água é um líquido capaz de dissolver diversos componentes. Por isso, a água é considerada um solvente. Por que ela é um solvente? Porque ela dissolve algumas substâncias. Por que ela é uma solução? Porque dentro da água, da mineral, a gente vê que tem
outros componentes, tem bicarbonato, tem nitrato, né? Então, vários outros componentes que estão misturados. Então, ela é solução. Quando tem outros componentes misturados, solução. Agora, quando ela dissolve aquela substância, quando eu boto um sorrisal lá e ele dissolve, eu digo que a água também é um solvente. Quando eu coloco água, quando eu coloco sal, que aquelas substâncias dissolve, ela é um solvente, tá? Solvente porque dissolve. Lido a página 96, vamos responder aqui. Vamos aqui, página 96. Ciências, água, solução e solvente. Solução porque ela tem componentes nela. E solvente porque ela dissolve outras substâncias, ok? Então, bora lá. Soluto mais o solvente, que é a água, é igual a solução, ok? Soluto, que é uma substância, mais um solvente, que é a água. Por que é solvente? Porque vai dissolver essa solução. É igual a uma solução, ó. Entendeu? Solução é o que resta de quando a gente mistura o soluto e o solvente. Vamos ler o quadrinho. As soluções químicas são misturadas ou dispersões homogêneas, são misturas ou dispersões homogêneas. A sua formação depende de dois constituintes principais: o soluto e o solvente, que formam uma solução. Explique aqui neste retângulo porque a água pode ser uma solução e um solvente. Tem lá no seu livro, na página 96, a gente acabou de conversar sobre isso. Próxima página. História. Aqui, ó. História. Brasil republicano da monarquia à república, página 79. Ciências, página 79. Aqui, ó. Vamos lá. Da monarquia à república, página 79. Até 1888, ainda existia escravidão no Brasil. Os escravizados não eram considerados cidadãos e a maior parte da população livre era pobre, sem acesso à educação e a outros serviços públicos. A participação política era reduzida a uma minoria. O Brasil era governado por um monarca, Dom Pedro II, e não por um presidente, como é hoje. Diversos setores da sociedade estavam descontentes com a monarquia. A igreja condenava a interferência, quer dizer, que se metia, que dava opinião, do monarca em seus assuntos internos. Muitos proprietários de terras ficaram contrariados com o fim do trabalho escravo. Em 1888. Por quê? Porque eles tinham terra, trabalhavam com cana-de-açúcar, eles não pagavam nada para os escravos. Quando acabou a escravidão, eles não gostaram. Então, muitos proprietários de terra ficaram contrariados com o fim do trabalho escravo em 1888. Parte deles, como os cafeicultores paulistas e os estancieiros gaúchos, também desejava maior participação no governo. Um dos setores mais descontentes eram os militares, que se sentiam desprestigiados pelo governo monárquico. Esses setores passaram, então, a defender a ideia de que o Brasil melhoraria se deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república. Aqui. Liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, olha o nome aqui, marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os militares tomaram o poder no dia 15 de novembro de 1889 e proclamaram a República. Eles deram 24 horas para que o imperador Dom Pedro II e a família real saíssem do Brasil. A proclamação foi uma iniciativa dos próprios militares e não contou com a participação direta da população. Quer dizer, a população não foi perguntada. Foi bom? Foi, mas ela foi perguntada? E se ela quisesse continuar com a monarquia? Então, olha só. A proclamação foi uma iniciativa dos próprios militares e não contou com a participação direta da população.
embora diversos grupos sociais apoiassem essa movimentação militar. E aqui tem uma figura, observe a pintura e responda as questões no caderno. Olha só, não precisa responder, não responder. Por quê? Porque nós vamos fazer um resuminho aqui. A família imperial recebe a notícia de que deve deixar o Brasil. Os militares chegando, tá aqui o imperador, os militares chegando e dando a notícia ao imperador. Estão vendo? Ok? Vamos lá para a nossa questão. A atividade, complete. A República foi proclamada no Brasil no dia. Os liderados Marechal Deodoro da Fonseca, que foram os militares, tomaram o poder no dia 15 de novembro de 1889. Então, 15 de novembro de 1889. Quem proclamou a República foi... Tem aqui escrito, né? Você procura. Porque o Império não agradava a muitos brasileiros. Por quê? Primeiro que não tinha uma grande participação, né? Tinha uma parte insatisfeita, né? A igreja condenava a interferência do monarca. Muitos proprietários de terra ficaram contrariados com o fim do trabalho escravo. Cafeicultores paulistas e estancieiros gaúchos também desejavam maior participação do governo, ok? O que aconteceu com Dom Pedro II e a família reais após a proclamação da República? Foram para onde? Né? O que aconteceu com ele? Eles deram 24 horas para o imperador Dom Pedro II e a família real saíssem do Brasil. Aqui nós temos um pequeno resumo, olha só. República, Geografia e História junto, Transformações da Cidade, na página 84 e 118. O ambiente urbano. República da Espada. Teve o governo provisório, que foi de Deodoro da Fonseca. Teve uma crise econômica. Após a República, fez-se uma nova Constituição de 1891. Em 1889 foi a proclamação da República, em 1891 teve a Constituição. Aí viemos o federalismo. Houve os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O imperador não estava aqui. Voto somente para homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Não eram todos que podiam votar. Houve emissão do papel moeda. O dinheiro começou a facilidade de acesso ao crédito. República oligárquica de 1894 a 1930. Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. Um era de São Paulo, que representava o café, e outro republicano do Mineiro, que representava o leite. República Café com Leite, olha só. República Velha, de Prudente de Moraes. Está aqui a vaca tomando café. Havia muito o que naquela época? Manipulação do processo eleitoral. O que havia? Uma vez era eleito um governador que representava o café de São Paulo. Governador não. Os líderes da política, todos os que tinham, eram divididos assim. Uma época era representantes de São Paulo e outra época representantes de Minas Gerais, né? E havia muita manipulação do processo. Havia do processo eleitoral, voto de cabresto, né? Eu vou mandar esse daqui para vocês grande, tá? Então vamos lá. Houveram muitos movimentos sociais, a revolta da vacina, a revolta da chibata e a guerra dos canudos. Por quê, gente? Porque estava havendo uma transição, tudo era muito novo. Todo mundo quer que suas vantagens sejam satisfeitas, né?
e naquele momento estavam num processo de transição, então é absolutamente normal. Não é desejável, ninguém quer, né, esses movimentos assim que tenham atritos, mas naquela época era assim que as coisas eram resolvidas. Revolta da vacina, revolta da chibata, guerra dos canudos, né? Muitos. E guerra do contestado. Aí veio a crise na Primeira República, né? A Primeira República. Teve o tenentismo. Teve o conflito político do governo Washington Luiz, Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Então, isso aqui é só para você se situar. Vamos ler aqui. Somos uma república, ou seja, uma forma de governo onde o chefe de Estado é escolhido pelo povo, normalmente por meio do voto livre e secreto. Em nosso caso, temos o presidente da República eleito a cada 4 anos. Somos diferentes, por exemplo, da monarquia, em que o rei é o chefe e fica no trono até morrer, sendo substituído por um filho e assim por diante. Regime hereditário. Também somos uma federação, ou seja, união política de territórios com o governo próprio e certa autonomia. O Brasil tem 26 estados e mais o Distrito Federal e mais de 5.000 municípios. Todos eles têm seus governantes e suas leis particulares, mas não podem ultrapassar os limites da Constituição Federal. Essa união é indissolúvel. Nenhum estado pode se separar do país. E apenas o governo federal tem soberania perante os outros países. Ok, vamos. Então, chegamos ao final. Espero que tenha dado certo a nossa explicação. Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau.